Oi, turma, tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade no nosso conteúdo, falar, conhecer um pouco mais do empreendedorismo, né? Aqui eu tô colocando para vocês a gente vai conhecer todo o empreendedorismo corporativo, já que a gente teve um pouco do conceito, né, nas últimas aulas, um pouco da história, da evolução e algumas exemplificação, né, com complemento do empreendedorismo. Hoje a gente vai ter aí característica, envolvimento, ideias, né, plano de negócios vezes negócios, então vai ter um ponto com o outro, tudo ligando aí o nosso empreendedorismo, tá? Aqui é o empreendedorismo, né, que é o envolvimento de pessoas e processo. Então, empreender envolve pessoas, né, envolve inovações, negócios, tá? E tem-se também o processo. Então, o empreendedor sabemos, né, que é aquele aí que percebe uma oportunidade, cria meios de nova empresa, área de negócio, e assim ele passa a perseguir todo esse envolvimento, né? E já esse processo aí empreendedor, ele envolve todas as funções, tá bom? Funções, ações e atividades associadas com a percepção de oportunidades e a criação de meios para também passar a fazer a perseguição, né, desse envolvimento e desse processo, tá? E ao longo do conteúdo, tá, de agora, de hoje, a gente vai enxergar muitos pontos que se conciliam muito ao compliance. O que é o compliance, né? O compliance ele é todo aquele âmbito institucional, tá? Corporativo, tá bom? Que se faz uma junção, tá? Que é aí, na verdade, essa junção não, ele se cria um conjunto de disciplina a fim de cumprir e fazer cumprir todas as normas, leis, regulamentos e até mesmo as políticas e diretrizes que são estabelecidas. Onde são estabelecidas? Pode ser fora da empresa, tá? E pode ser dentro da empresa. Sabemos que em casa, né, a gente faz o que a gente quer. A gente tem nossa própria política, a gente tem nossos próprios regulamentos. A gente sabe que na rua a gente não pode fazer o que a gente quer, porque há-se uma visão, né? Há-se um regulamento, há-se uma lei que tem que ser cumprida. Assim também como a gente sabe que não podemos fazer o que a gente quer dentro de uma empresa, porque há uma lei, há uma norma, há um regulamento e há uma política, né? Então, compliance, ele é esse envolvimento, tá? A pessoa saiu da empresa, deixou de cumprir todas as normas, leis, regulamentos, política, tudo o que for, né, dentro da empresa. Mas se ela estiver na rua, ela também passa ainda a cumprir, né, todas essas disciplinas, todo esse conjunto de disciplina. Em casa não, em casa ela pode até não seguir, cujo não prejudicando o próximo, tá? Aí é outro passo bem importante que já entra todo o envolvimento do poder jurídico, tá bom? Então, voltando para o nosso empreendedorismo e só uma visão do que é esse compliance, tá? Por quê? Porque lá na nossa atividade a gente pode vir fazer, né, alguma coisa relativa ao compliance e até mesmo ao longo do que for apresentado para vocês aqui vai aparecer esse envolvimento, né, esse conjunto de disciplina dentro das empresas. Até porque, querendo ou não, ele é um âmbito institucional e corporativo, tá? O compliance. Aqui temos, né, 7 perspectivas para a natureza do nosso empreendedorismo. Então, ele mostra aí que temos a criação de riqueza, né? Essa criação de riqueza aí é todo aquele empreendedorismo que envolve assumir risco, tá? Calculados, na verdade, e associados aí com a facilidade de produzir algo em troca de lucro, tá bom? Criação de empresa, né? Todo empreendedorismo que está ligado aí à criação de novos negócios que não existe aí no mercado. Criação da inovação, essa criação da inovação é um ponto que a gente também vai conhecer bastante daqui para outra semana, tá? Mas só dando um breve conceito dessa criação da inovação, por ela estar nas 7 perspectivas da natureza do empreendedorismo, ela passa a ser todo aquele empreendedorismo, tá? Que está aí relacionado à combinação única de recursos e que faz os métodos e
produtos atuais a ficarem obsoletos, tá bom? Criação da mudança é o empreendedorismo aí que envolve a criação da mudança, né, através de ajuste, adaptação, modificação da forma de agir das pessoas, abordagem, habilidades, tá, que levarão aí à identificação de diferentes oportunidades, tá bom? Criação de emprego, né? Empreendedorismo, ele não prioriza, mas ele vai estar sempre ligado aí à criação de empregos, já que as empresas ela crescem, né, e precisarão aí sempre de funcionários para desenvolver todas aquelas atividades, tá bom? Criação de valor, né? Empreendedorismo ele é todo aquele processo de criar valor para clientes e consumidores. Então, através disso daí se tem oportunidades que ainda também não são muito exploradas. Criação de crescimento, né? Nosso último ponto aí, tá? Que é o empreendedorismo que pode ter aí um forte e positivo relacionamento, né? Com o crescimento das vendas da empresa e trazendo aí lucros e resultados positivos. Então aqui se tem, né, dentro do envolvimento de pessoas no processo, o empreendedorismo com 7 perspectivas dentro da natureza aí que se traz como visão, né, para umas atividades que são importantes aí para o processo de desenvolvimento, até mesmo crescimento para aquelas pessoas que querem empreender. Então, o empreendedor, né, sabemos aí que em qualquer definição o empreendedorismo encontra pelo menos os seguintes aspectos referentes ao empreendedor. Então, iniciativa, criar, inovar e a paixão pelo que faz. Com certeza, esse profissional, ele tendo paixão pelas próprias atividades dele, ele vai inovar e vai conseguir empreender, fazer um empreendimento, né, de ótimos resultados, com bastante impacto dentro do mercado. E com isso, tá, só ressaltando um pouco mais aqui, dentro da iniciativa, criar, inovar e paixão, utiliza-se todos os recursos disponíveis, tá, de uma forma criativa aí, tá bom? Que faz uma transformação dentro do ambiente social ou pode ser econômico, tá? Onde aquela pessoa, ela vive em aceitar e assumir todos os riscos, né? E a possibilidade, se futuramente acontecer, né? Um fracasso. Então, para isso não acontecer, a pessoa tem que fazer aquele planozinho de negócio, né? E ter o mero entendimento de empreender da maneira certa. Então aqui, né, para enfim do empreendedorismo, tá? Só mesmo por título, não que a gente vinha terminar de falar do empreendedorismo, mas ele traz esses pontos, né, que agregam muita importância, que são a criação de empresas, tá? A geração de autoemprego, empregado e empreendedor, empreendedorismo comunitário e um novo profissional. No novo profissional, a gente tem toda a inserção, tá, bem diferenciada como ofertante de trabalho. A gente sabe que o novo profissional depende muito do cargo curricular que ele tem, né, do que ele carrega dentro do currículo dele. Então, aí diferencia muito, até mesmo para necessidade daquele departamento, dependendo do qual departamento e qual função que ele vai desenvolver, tá bom? Tem esses pontos aí, dessa inserçãozinha que faz a diferença. Aqui no empregado e empreendedor, temos o intrapreno, né? O intrapreno que se chama, ou pode ser o intra... Peraí que eu sempre me confundo nessa letrinha. O intrapreneurship, o intrapreneurship, ou um ou outro, né? Eles são todo aquele tipo de empreendedorismo que refere-se ao comportamento daquele empreendedor, tá? Então, dentro de uma empresa tem um tal funcionário, né, que tem que respeitar a empresa ou instituição todo ele, né? Uma certa forma eficiente, coerente também, né, com os atos. E aí o funcionário também ele deve se comportar aí como se fosse o próprio dono do negócio,
tá? Mas de uma forma adequada, com uma comunicação clara, objetiva e cuidando, né, da empresa e como se fosse dele mesmo, não fazendo atividades de qualquer jeito para ter desperdício, né, ou prejudicar até mesmo o próximo ou a empresa, tá bom? Então, intrapreneur, sempre minha língua confunde aí nesse negócio, esse tipo, é um empreendedorismo, tá? Que ele refere-se muito aí ao comportamento do empreendedor, tá bom? Então, só esclarecendo aí que ele entra no nosso empreendedorismo. E com isso, né, temos a nossa abordagem comportamental, que traz pra gente motivação, né, motivações para empreender, que coloca 2 pontos aí, por necessidade, por oportunidade. E existe diferença, né? A gente se faz, e existe essa diferença de necessidade por oportunidade. Então, existe sim uma diferença, né, entre necessidade e oportunidade. Vemos aqui que é necessidade, né? Podemos colocar aí que todos aqueles empreendedores que abrem seu próprio negócio por necessidade, né, são aqueles que, na sua visão, não possuem uma opção de trabalho, está desempregado, e para continuar aí com o seu sustento, né, até mesmo sustento de sua família, ele se aventura em abrir seu próprio negócio, na maioria das vezes sem nenhum planejamento. Pode se tornar um passo positivo e pode se tornar um passo negativo, mas aí é a necessidade daquele empreendedor. Já a oportunidade, em contrapartida, né, são todos os empreendedores, né, por oportunidade mesmo, que possuem outras opções de emprego e optam aí por um motivo de novo negócio, né? Então eles sabem onde querem chegar, fazem um planejamento prévio, tá? E tem em mente o que querem buscar para a empresa e visa aí a geração de lucros, empregos, riquezas, e aí por sua vez, né, ele se encaixa na melhor visão de ser um empreendedor. Então observe a necessidade, né, que ela não se obtém nenhum tipo de planejamento. E já a oportunidade, ela se obtém todo esse planejamento. Então, existe sim essa diferenciação, tá? E aqui, do lado dessa imagem, é só mesmo para mais compreensão, né, de um sistema de empreendedor, que aí tem a relação do sonho, né, que a gente viu na aula passada, a autorrealização e a visão do sonho concreto e foco, né? Então, visão é a imagem desejada aí que ele coloca pra gente, espaço ser ocupado no mercado e a organização necessária. Tá? Então, necessidade por oportunidade, respondemos a perguntas, né? Perguntinha. Aqui tem um videozinho, tá? Do macaco vezes banana. Vocês vão dar uma assistida no link que eu vou passar para vocês lá na plataforma. Lá ele diz muito, né? Quando as pessoas elas se deparam com uma ideia e tira todo o estado e as funções que passa a exercer. Então, a primeira reação lá dos macaquinhos, né, com quem coloca os macaquinhos lá, é bem lunático. E na verdade o fato é que a maioria das pessoas sequer ela passa a ouvir, né, ou falar com a existência de novas ideias ou tipo de ideias. Elas só querem estar naquele status quo, né, um status quo que se chama muito dentro do empreendedorismo. Então faz com que esse tipo de reação seja muito comum mesmo. Vocês assistem, tá, o vídeo para entender o que eu tô colocando aqui para vocês. O status quo é toda uma alocação, tá, em tipo de linguagem onde se tá o estado das coisas que tem que ser bem colocada, tá bom? Então, é a situação do nosso videozinho que a gente vai ver, que vocês vão ver o linkzinho que eu vou colocar para vocês. Aqui temos paradigma vezes negócio, turma. Então, aqui ele coloca pra gente, né, que o paradigma tem as suas previsões, né, na história dos negócios, onde ele coloca pra gente 5 pontos das previsões históricas do negócio com o paradigma, tá bom?
Aqui a gente tem, né, tudo que podia ser inventado já foi inventado, tá? Foi um comissário e escritório potente lá dos Estados Unidos em 1899, ele fez essa pontuação e essa visão, tá bom? A TV nunca será concorrente do rádio, pois as pessoas precisam sentar e fixar os olhos na tela. A família americana não tem tempo para isso. Então, foi através de uma revista, tá? Lá em 1939 que fez essa citação aí. Acredito que haja um mercado mundial para talvez uns 5 computadores. Então, outra visão, né? Que se teve aí lá em 1977. E aí não existe nenhuma razão para que alguém queira ter computador em casa. Hoje em dia a gente vê que existe essa razão, né? Então, olha a diferença do antigamente, né, da história para hoje. Então, 640 bytes aí devem ser suficientes para qualquer pessoa. Hoje em dia a gente sempre quer exigir mais, né? Então isso se torna muito pouco. Então, assim, são previsões, né, de antigamente, fazendo-se a comparação de hoje e tendo esse paradigma vezes os negócios, né? Podemos evoluir, fazer essa evolução de uma forma eficiente, estudada e planejada, tá bom? Temos fontes de ideias. Fontes de ideia coloca pra gente aqui, né, outras pontuações, como observação de problemas e necessidade não atendida em sua plenitude, ideias que deram certo em outros lugares, experiência como consumidor, empregos anteriores, capacidade, competências pessoais, tendências do ambiente, mudanças demográficas, né, e sociais, caos econômico, crises, atrasos, franquias, patente, feiras e exposição. Então aqui são pontos que a gente pode desenvolver ideias de empreender, de fazer empreendimento, tá? Então aproveitar, né, esses pontos para se colocar ideias e quem sabe futuramente ter seu próprio negócio aí destacado no mercado, né, fazendo com que gere empregabilidade e oportunidade também, né, para outras pessoas. Né? Então, fonte de ideia também se vem através dessas situações. Tá? Tem uma revista especializada, né, na universidade, Instituto de Pesquisa Não Lucrativa, de fora essa universidade, que ela consta muito com contatos profissionais, né, para que se faça negócios não existentes e que se coloque numa mesa redonda fonte de ideias para mais de desenvolvimento, para entrar no mercado e trazer bastante impacto. Bem legal, bem interessante. Aqui já passamos a ter ideia vezes oportunidade, né? Então aqui ele coloca pra gente que ideia todos nós temos e o tempo todo, né? E por trás de uma real oportunidade tem sempre uma ideia. Então, mas nem todas as grandes ideias são boas oportunidades de negócio. É que nem aquele ponto, né? Aquele pensador ele tem ótima ideia, mas se ele não souber desenvolver essa ideia e não souber trabalhar com pessoas, ele acaba sendo medíocre, né? Aquela ideia acaba se tornando medíocre. Então, ideia, vezes oportunidade se pontua dessa mesma forma, sendo que se conclui também, tá, em viabilidade do próprio negócio, né, que a própria ideia torna-se uma oportunidade, tá bom? Então, se conclui aí com a viabilidade do negócio, trazendo que a ideia tornando aí uma própria oportunidade. Então, faz essa junção, né, dentro da viabilidade de qualquer situação. Aqui temos, né, o processo, né, do empreendedor, trazendo aí inovação, tá? Inovação não vou conceituar novamente para vocês, já dei um conceito lá em cima, dentro dos 7, né, das 7 naturezas do empreendedorismo, não vou conceituar mais aqui porque é um ponto que a gente ainda vai estudar, a gente ainda vai conhecer, então descarta, mas eu coloquei aí, mas só descarta por enquanto. Tá? Temos reconhecimento de oportunidade, né? Reconhecimento de oportunidade deve ser entendido, tá? Como um processo de empreendedores que procuram identificar a oportunidade com o intuito de explorar, tá? Essa oportunidade. Risco. O risco é a combinação entre a probabilidade de ocorrência, tá?
de um determinado evento, impacto que pode ser positivo ou negativo, resultantes, tá? Caso ocorre, né? O empreendedor ele tem que assumir aí, ou até mesmo um entusiasta desse próprio risco, tá bom? A ação, né? A ação empreendedora está relacionada aí à criação de novos produtos, processos, entrada em novos mercados, que pode ocorrer por meio de uma organização recém-criada, tá? Dentro ou de uma organização estabelecida. Recursos, uso de recursos, turma, ele traz muito já num processo que já está evoluído, no empreendedorismo que já está em breve evolução mesmo para dentro do mercado, que é todos aqueles recursos empresariais, né? Ele tem uma variante aí bem importante, porque tem os recursos mais importantes, né, que são os recursos materiais, são os recursos físicos, como edifício, prédio, máquina, equipamento, instalação, ferramenta e matérias-primas, tá? E tem aí a importância, né, do uso desses recursos também, tá bom? E o valor agregado, né? O valor agregado é toda a percepção que o cliente tem de um produto ou serviço que atenda a esse conjunto de necessidade, tá? Considerando todo o benefício vezes o preço, tá bom? Então, em comparação aí com o bem disponível, né, na concorrência, se traz o valor agregado, tá? Então, para um processo empreendedor, esse gráfico aqui representa muito bem, faz muito bem a representação. Aqui temos o comportamento empreendedores. Comportamento empreendedores, vocês observam aí que tem, né, como estabelecer meta, comprometimento, autoconfiança, independência, planejamento, qualidade eficiente, rede de contato, persistência. Só que aqui é comportamentos empreendedores, tá? Identifica a oportunidade. Se cair algo lá na atividade de vocês, observem bem o que se pergunta, tá bom? Não é porque tá aqui esses pontos que vocês também podem colocar lá como certo. Observem o que se pede no enunciado, tá? Então, o empreendedorismo, né, ele faz parte aí de todo profissional que quer se inserir dentro do mercado competitivo, né? Então, o empreendedor, ele possui, tá, essas competências aí para prover e plantar ideias, praticar e resoluções inovadoras, tá? Bem com capacidade crítica, reflexiva, criativa, aí para manter sempre o seu negócio. E aí ele tem essas características aí, como identificar a oportunidade de iniciativa, corre risco com certeza, estabelece meta, comprometimento e assim vai, tá bom? Aqui temos, voltei, característica do empreendedor em conjunto de realização. Tem uma busca de oportunidade de iniciativa, tá? Corre risco calculados e exige qualidade eficiência. Então, dentro da busca de oportunidade de iniciativa, faz-se, tá, todas as coisas antes de solicitado, até mesmo antes de forçado pela tal circunstância que pode acontecer. Tem que agir aí para expandir o negócio até novas áreas, produtos ou serviços, tá? E é saber aproveitar oportunidades fora do comum para começar um negócio, obter aí financiamentos, equipamentos, terreno, local, trabalho ou assistência. Já o corre risco calculado é fazer assim, uma avaliação alternativa, tá? Para calcular todos os riscos deliberadamente aí de uma forma, tentar equilibrar de uma forma bem eficiente. Age para reduzir todo o risco ou controlar os resultados, ou até mesmo colocar-se em situações que implicam desafios ou riscos moderados, tá bom? Exige qualidade e eficiência. Encontrar maneiras, tá, de fazer as coisas da melhor forma, mais rápido ou mais barato, tá bom? Agir de maneira que faz as coisas com satisfação, até exercer aí padrões de excelência. Desenvolver ou utilizar procedimentos para assegurar todo o trabalho, seja em determinado tempo, tá? Ou até mesmo padrão de qualidade, manter esse nível aí previamente combinados.
Temos a persistência, ainda que fica dentro do conjunto de realização, a persistência e o comprometimento. Ele coloca, né, que a persistência aqui ele já coloca para a gente que age diante de um obstáculo significativo, age repetitivamente, né, um mundo de estratégias a fim de enfrentar um desafio ou superar um obstáculo, faz um sacrifício pessoal ou despede um esforço extraordinário para completar uma tarefa, tá? E colabora com os empregados ou se coloca no lugar deles, né, se necessário para terminar o trabalho. Então, na persistência, né, a gente vê aí que já se assume uma responsabilidade pessoal pelo desempenho necessário, né, para atingir uma meta, metas e objetivos. Já no comprometimento, a gente vê que se esmera em manter todo o cliente satisfeito e colocar em primeiro lugar a boa vontade a longo prazo, né? Acima do lucro, que passa a ser a curto prazo, né? Então, a persistência e comprometimento também entra nas características de conjunto de realização. Característica do empreendedor, né? São conjuntos já de planejamento, tá bom? Então já muda aí. Um é de realização, outro entra de planejamento. Já tem 3 pontos aqui pra gente, né? Que é busca de informações, estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento sistemático. Então, busca de informações, ele dedica-se pessoalmente, né? A obter informações de clientes, fornecedores ou concorrentes, tá? Investiga todo pessoalmente como uma fábrica ou um produto deve se fornecer aí com o serviço, tá? Ele busca também fazer uma consulta especialista para obter assessoria técnica ou comercial, para que essas informações sejam eficientes para ele, agregue valor, agregue pontos positivos para ele praticar, né, dentro do empreendedorismo dele. Estabelecimentos de meta, né? Se deve estabelecer uma meta para obter um objetivo e para ter aí um significado pessoal de desenvolvimento, tá? Define metas aí de longo prazo, claras e bem específicas. Tem também, sim, um objetivo, tá? De curto prazo, que tem que ser mensurável. Já o nosso planejamento e monitoramento sistemático, ele é todo aquele planejar que divide tarefas de grande porte com subtarefas, com prazos definidos. Então, aí, geralmente, a gente vê que há uma coordenação, né? Há uma exigência de um superior ou alguém que está mais próximo aí para fazer esse acompanhamento, né? Então, constantemente tem que fazer essa revisão desses planos, levantando em conta todos os resultados obtidos aí dentro da empresa, tá? Mudanças, se houver, né, em circunstância, manter registros também, né, financeiros e sempre estar aí utilizando todas as tomadas de decisão. E aqui temos o nosso conjunto de poder. Conjunto de poder tem a persuasão, né, e rede de contatos, tá? Que faz-se a utilização de estratégia deliberada aí para influenciar ou até mesmo persuadir os outros, né? Faz-se uma utilização também de pessoas-chave como agentes para atingir seu próprio objetivo, né? Sócios, alguns funcionários com grande importância, né, com cargo de grande importância também. E age sempre para desenvolver e manter as relações comerciais, tá bom? Já a independência e autoconfiança, ele busca uma autonomia em relação às normas, controle de terceiro, mantém seu ponto de vista mesmo diante da posição ou resultado, tá? Expressa confiantemente sua própria capacidade para completar uma tarefa difícil ou sempre manter aí enfrentar um desafio. Então, essas são características. Vocês observam que eu apresentei 3 características, né? A realização, planejamento e o poder. Né? Então, são atividades, são características de um empreendedor, ele tem que levar isso como uma lei, uma norma, né? Que ele tem que desenvolver essa lei, essa norma da melhor forma, para que ele obtenha um objetivo com grandes resultados positivos, tá? Com um empreendedorismo de grande influência, de uma grande visão. Hoje a gente
ver o empreendedorismo, né, envolvimento das pessoas e todo esse processo, né, como compliance também dentro. E amanhã a gente já vai dar continuidade também vendo a habilidade dessas pessoas, vendo alguma outras característica também que agrega para o empreendedorismo, tá? Então, por fim, hoje é só, tá bom? Eu deixo uma atividade de 10 questões para vocês, cada uma valendo 1/10, tá? Para dar um pontozinho aí redondo. Tá bom? Então, qualquer dúvida me pergunte. Peço que observem nas alternativas, tá? Nas questões e alternativa, o que que se pede. Então, se houver dúvida antes de responder, me pergunte lá no WhatsApp, pode ser no grupo, pode ser no privado, que eu vou estar respondendo aí dentro do horário do curso de vocês. Passando esse horário, pode custar um pouquinho, mas eu vou estar respondendo também. Peço que vocês identifiquem, tá? Se identifique com o nome e com o horário do curso de vocês, que é importante para mim. Então, é isso, gente. Amanhã a gente continua.